Ser empregado ou dono do próprio negócio, já pensou nisso? Qualquer que seja o lado, existem os prós e os contras. Saber qual é o seu perfil é o primeiro passo para seguir adiante. Mas em todas as situações, ser empreendedor pode ser a diferença entre o fracasso e o sucesso. E eu vou conversar agora com a coach, que já é conhecida aqui de vocês, a Simone Barreto, porque ela tem 4 lições para compartilhar com a gente de como ela é empreendedora também. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda. Oi, querida, muito obrigada, é um prazer enorme vir conversar com vocês. Obrigada, nosso também, sempre, Simone. Queria começar mostrando pro pessoal de casa um dado que assusta, mas talvez se a gente tentar buscar pelo lado positivo, se é que dá para pensar assim, né? Certeza. Mas olha lá na tela, Simone. Desde janeiro, tá? Deste ano, 40.864 pessoas que tinham carteira assinada foram demitidas, né? Isso é um panorama que a gente vê de uma crise, já não é de agora, já é de anos anteriores, mas que se deu só nesse ano, então muita gente que perdeu o emprego. Aí eu passo a bola para você, Simone. Esse pessoal, se desesperar não leva a nada, né? Na verdade, em tempo de crise é muito comum aumentar a quantidade de empreendedores, né? Por isso o gancho. Porque as pessoas têm a tendência de achar assim que é difícil se recolocar profissionalmente, até porque o número de vagas abertas está muito pequeno, né? Em relação à demanda, em relação à quantidade de pessoas, a quantidade de possíveis empregados. Então as pessoas acabam vendo assim, é a minha então oportunidade de ter o meu negócio, enfim, e até não só uma oportunidade, mas uma necessidade, porque você tem uma determinada ocupação profissional que pode de alguma forma virar o teu negócio, né? Então realmente esse é um panorama que dá abertura para o empreendedor de ocasião. E que não necessariamente é o de propósito, né? Sim, exatamente. O que tem aí uma preocupação, porque daí ele não está aproveitando uma oportunidade, ele está meio que agindo pelo desespero, né? E aí que muita coisa pode dar errado. O problema todo é que normalmente a pessoa que empreende somente em época de crise, ela não está preparada para ser uma empreendedora, ou às vezes ela não tem essa cultura do empreendedorismo, né, Gisele? É verdade. Eu gosto de falar assim, eu vi os meus pais quebrarem 4 empresas, né? Mas eu tinha isso em mim, eu sou uma empreendedora. Então a minha primeira empresa eu tive com quase 18 anos e desde então eu sempre tive negócios e sempre também fui prestadora de serviço para outras empresas. Mas assim, isso é uma coisa que tem que estar no sangue, sabe? Para dar certo é importante que você entenda-se como um empreendedor e leia-se futuro empresário, porque empreendedor e empresário é uma evolução, né? Não dá pra pessoa achar assim, então eu sou uma costureira, eu gosto de costurar e eu vou abrir uma confecção, mas você tá pronto para ser dono de uma confecção ou você vai continuar se comportando como uma costureira? É o que eu digo, saber o teu perfil é importante, porque às vezes você não tem o perfil para estar à frente, comandar, empreender, né? É verdade. Tem perfil para ser empregado, executar algumas funções. Vamos olhar as dicas que você trouxe pra gente, Simone? Vamos lá, primeira dica. Calcule os riscos e tome decisões racionais. Então, assim... Tira o coração de lá. Isso, porque assim, o coração, quando você ama o que você faz e você faz aquilo de uma forma técnica muito bem feito, que era o meu caso, eu era uma professora e eu era uma ótima professora. Então, de repente, eu vou resolver ter a minha escola de natação. Tá, mas e aí? Eu sei fazer a gestão? Né? Então, assim, cuidado para não tomar decisões impulsivas. Eu gosto sempre de comentar que uma vez a gente fez uma baita reforma na nossa empresa e a pessoa que fez um comentário, o cliente que fez o comentário da reforma, ele falou justamente de uma coisa que a gente colocou à noite antes de abrir a empresa e que não estava nem calculado na reforma. Mas era uma coisa que assim, tinha lá um biombo e boa, a gente colocou, sabe? Então a gente pensou assim, a gente fez uma baita reforma e a gente não ouviu o cliente. Olha. A gente não escutou a necessidade real do cliente. Então assim, cuidado na hora de tomar decisões de uma forma impulsiva, pensando só no coração. Empresa tem que ser pensada como um todo. E decisão racional. Não só no que eu gosto e no que eu quero. O cliente precisa ser ouvido e a gente precisa atender a necessidade do cliente, porque é ele que vai nos gerar E às vezes renda. o que é bom pra mim não é nem bom pro outro ou não é nem o que o outro quer. Perfeito. Isso aí. É isso aí. Segundo, olha lá, o cliente é quem paga as contas. A máxima de que o cliente sempre tem razão... Não. Não é isso. Muito bem. Isso. Bom é pra você saber que não é a mesma coisa. Não é, exatamente. O cliente tem razão muitas vezes, mas não é essa a questão. A questão é que a gente precisa saber que o cliente, de novo, ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser atendido na necessidade dele. E mais do que isso, o nosso time precisa saber quem paga as contas, que não é o dono da empresa. Quem paga as contas é quem compra o serviço. Isso é importante, então, para toda a equipe. Perfeito. Saber
Isso vai mudar a forma de tratar o cliente que está lá fora. Claro, porque assim, se a equipe entende que o propósito é atender um cliente, é vender um serviço, é vender um produto, e que se esse sujeito resolveu gastar o dinheiro dele em outro lugar, você não tem dinheiro para pagar esse salário. Então, que esse cliente ele precisa ser atendido na sua necessidade máxima, no seu objetivo, enfim, consumindo aquele produto ou aquele serviço, e que nem sempre ele tem razão, mas se ele tem razão, é importante a gente ir lá e tudo bem, você tem razão, vamos resolver o seu problema. É a satisfação do cliente. Perfeito. Primeiro lugar. Próxima tela pra gente? Saiba mais sobre você. Eu acho que aí entra aquilo que a gente estava falando, né, Simone? Saiba o seu perfil. Gisele, autoconhecimento e empreendedorismo é sinônimo. Porque se você não sabe quem você é, onde você quer chegar, quais são suas características, seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, a sua chance de fazer um monte de coisa errada, à toa, sem pensar, sem calcular, é muito grande. Então assim, quando a gente se conhece, a gente entende qual é a nossa capacidade e a gente conhece, inclusive, as coisas que a gente não dá conta de fazer, como, por exemplo, era o meu caso, eu era péssima em gestão financeira. E até eu entender que eu precisava de um gestor financeiro, eu quase quebrei. Quando eu entendi que tinha pessoas muito melhores do que eu lá fora para fazer a gestão financeira, para eu focar, de fato, na formação técnica dos meus colaboradores, a minha empresa voltou a crescer. Então, assim, é importante, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender que tem gente lá fora que faz algumas coisas muito melhor que a gente e que pode vir agregar e ajudar a nossa empresa a crescer, e ajudar a gente a ganhar dinheiro, e ajudar a gente a atender o nosso cliente, enfim, e ter uma empresa de sucesso. E aí a gente sai do empreendedorismo para ser, de fato, um empresário de sucesso. Ou seja, você tentar manter tudo pra si também não é o caminho, então. Delegar e confiar, né? Muito. Pra quem você confia. Muito. E se a gente contrata pessoas, supõe que a gente precisa delas, porque senão não as contrataríamos. Exatamente. Usa essas pessoas, né? Faz com que elas deem o melhor delas. Perfeito. Nossa última tela, qual é? Não existe liderança sem desenvolvimento e norte. Então, uma empresa que não sabe onde quer chegar, ela não leva ninguém com ela. Simples assim. Não é porque eu sou uma professora de sucesso que eu tenho que supor que as pessoas que trabalhem comigo sejam professores de sucesso também. Eu preciso dizer para elas que tipo de escola que eu tô montando, que tipo de confecção que eu tô montando, qual é o produto que eu quero entregar, quem eu quero formar, para que elas entendam, ok, entendo isso, gosto disso, quero ir junto e sei que posso também ganhar dinheiro com isso. Então, assim, a visão, a missão, os valores da empresa, os objetivos da empresa, eles têm que estar muito claros. Toda empresa precisa de um planejamento estratégico para ela conseguir ter um norte e caminhar de forma mais concreta, de forma mais segura, para poder, lá no primeiro slide, tomar as decisões certas. Se você tem isso tudo de uma forma tranquila, escrita, alinhada, o teu time vem contigo, a satisfação do cliente está praticamente garantida e, consequentemente, o teu resultado, que é, no fim de tudo, ter sucesso, ganhar dinheiro, ser feliz, né? Você não abre uma empresa para não ter sucesso, claro, para falir, para quebrar. Você não abre uma empresa só pelo aprendizado, só pelo prazer. Você abre uma empresa porque, de fato, ela vai te dar alguma coisa. Claro. E a gente, falando em tempo de crise, a gente abre uma empresa para, inclusive, sustentar nossa família. Sem dúvida. Nos sustentar. Então, essa empresa, ela tem que andar direito. Mas se a gente não sabe onde ela quer chegar, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar, né? Porque é igual no mundo de Alice, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Aproveitando tudo isso que a Simone falou, a gente quer rodar agora um vídeo para você de casa, para quem sabe aí te incentivar um pouquinho mais. Pode rodar. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre,
Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta, ela se perde na vida, né, Simone, depois? Eu sempre quis ser empresária. Olha aí, viu? Eu sempre pensei nisso. Eu me imaginava criança com uma malinha indo trabalhar assim. Eu sempre tive uma sensação de que eu teria a minha empresa, né? E até eu fiz uma transição para a carreira de coaching. Enfim, eu tenho empresa e sou coach, trabalho com as duas coisas e tal. Mas assim, essa pergunta a gente tem que se fazer diariamente, porque isso traz o nosso propósito de vida, né? Eu falo muito de empreendedorismo por propósito. Eu faço uma coisa que me realiza, me faz feliz e ainda me dá dinheiro. É tão bom que ainda me dá dinheiro, não é maravilhoso? Maravilhoso. Então, assim, crescer, fazer o que ama e ainda viver disso, gente, isso é vida, isso é paraíso. É isso aí. E aí a gente tem que buscar as ferramentas certas também pra gente, se a gente não sabe exatamente pra onde olhar, pra onde ir, buscar quem sabe, quem nos ensine e ferramentas que nos ajudem. O autoconhecimento, a gente trabalha com metodologia de coaching, a metodologia de coaching, ela traz autoconhecimento, né? Então eu tenho um programa até de coaching em grupo para empreendedores por propósito, para pessoas que de verdade querem descobrir qual é o seu propósito e fazer a sua empresa dar certo, fazendo o que gosta, fazendo o que ama, né? Então que isso é maravilhoso. Porque se a gente se perde nesse processo, a gente tem tendência de viver uma vida infeliz. E ninguém quer viver uma vida infeliz, né? Sempre é muito frustrado, ruim. né? Frustração não é lidar com frustração é muito difícil, né? Simone, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal a ser mais empreendedor, né? E gente, empreender é maravilhoso. Eu amo ser empreendedora. Arrisca com cautela, com cuidado, vai atrás de conhecimento, vai em busca, mas vai, porque quando você encontra o seu propósito e você tem uma empresa que dá certo, é muito gratificante, é uma delícia. Tudo vale a pena. Vale a pena, obrigada. Querida, obrigada e uma boa Páscoa. Obrigada pra vocês todos. Obrigada.